Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula para vocês, uma aula muito interessante, uma aula que eu particularmente adoro, amo essa aula. A gente vai estar estudando o quê? O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, né? A sigla dele, essa sigla já caiu em provas de concurso, ó, Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, de 1995, né? Eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, que esse instrumento foi um instrumento e é um instrumento importantíssimo para o Brasil, tá? Importantíssimo para o Brasil. Antes da gente começar a falar dos seus grandes conceitos do plano diretor, eu tenho que contextualizar você, meu amigo aí, minha amiga, né? Você viu que nós estamos estudando, né, a história da administração pública brasileira, passo a passo, né? A última aula, nós falamos da Constituição de 88. A Constituição de 88 houve o quê? Ele tornou as regras muito mais rígidas, aumentou a despesa, né? Engessou a administração pública, pronto, travou. As empresas públicas, as estatais, a administração pública indireta, que já não dava aquele lucro considerável, passaram agora sim produzir prejuízos gigantescos e, claro, quem vai estar pagando isso, quem que é? É o Tesouro, né? Ponto final. Este é o foco administrativo. Mas nós temos que analisar o foco também econômico, né? Olha só, 1995, né? O que aconteceu, gente? Tá? Antes de 1995, o nosso maior problema da sociedade brasileira era a inflação. Nós tínhamos um surto inflacionário muito grande no Brasil. E a inflação, eu digo para vocês, cara, eu vivi o período de inflação. É terrível. O seu dinheiro não está protegido. Você recebe o seu salário, por exemplo, de manhã, à tarde você já não consegue o quê? Comprar os produtos necessários para o seu provimento, para a sua necessidade. Então o Brasil, durante muitos anos, através de vários planos, Plano Sarney 1, 2, Bresser 1, 2, Collor 1, 2, e vai embora diversos planos econômicos no sentido de quê? De estabilizar a moeda e eliminar a inflação. Todos eles fracassados, né? O último plano foi o plano que deu certo, que foi o Plano Real, né? Então, o Plano Real, para quem não sabe, ele foi oficialmente aí, nós tivemos a nossa virada da moeda, foi no dia 1º de maio de 1994, né? Em 94 nós tivemos a implantação do Plano Real. Antes do Plano Real nós tínhamos uma moeda que a gente indexava, que era o RV. Ou seja, em 1994, digo para vocês sem medo de ser feliz, que o Plano Real de cara já começou certo, tá lá. Então teve o Plano Real, né? Ok. E aí toda a equipe econômica do governo, tá? Falou, cara, não tem jeito, né? Para a gente conseguir eliminar a inflação, nós, governo, nós temos que fazer o nosso dever de casa, né? Por quê? Vem comigo. Olha só, se todo ano a administração pública tem déficits orçamentários, déficits fiscais, por exemplo, aliás, déficits fiscais, né? Ou seja, a despesa é maior do que a receita, ele vai ter que financiar esse orçamento, ele vai ter que financiar esse déficit, né? E isso vai gerando o quê? Vai gerando, pode ter certeza, inflação e inflações assim por diante. Então, nesse sentido, né, a equipe econômica do governo, uma baita equipe econômica do governo, agora sim chegou a hora de você, depois que assistir esse vídeo, dar uma paradinha, vai lá no Google Play, tem um filme lá, O Plano Real, tá, que vai ajudar vocês a entenderem um pouco mais esse momento histórico que nós passamos, né? Falou o seguinte, nós temos que fazer uma reforma administrativa, adequar o Estado à nova realidade, porque como está posto o Estado com a Constituição de 88, né, o Estado administrativamente aumentou muito a despesa com o pessoal, aumentou muito os gastos governamentais. Então nós temos que ter o norte. Tá? Então foi feito esse plano diretor. Aqui, nesse sentido, não houve nenhuma reforma administrativa, é um plano diretor, ou seja, é um plano a ser seguido pelo governo em todas as suas instâncias e, claro,
também não só pelo governo, mas também seguido pelos estados e municípios para orientar uma futura reforma. Então ela foi muito bem discutida, essa reforma, né? O plano diretor vai resultar a emenda constitucional número 19, que é a reforma administrativa, né? É claro, do que foi proposto aqui do plano diretor, o que efetivamente foi aprovado não foi tudo, né? Mas foi uma parte significativa, graças a Deus. Tudo bem, gente? Então isso aqui é o contexto, né? E nesta época, tá, eu sou obrigado a falar para vocês, nós tínhamos um ministério, o chamado MARI, né? Ministério da Administração e Reforma do Estado, no aparelho do Estado, né? Quem era o ministro? Ele próprio, Luiz Carlos Bresser Pereira, né? Luiz Carlos Bresser Pereira era aí o ministro do MARI, né? Então caiu o MARI, cara, você tem que vincular essa época, ok? Vamos lá explicar esse glorioso plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Vem comigo, né? Então, primeiro, objetivos, né? Então, nós temos aqui objetivos de curto prazo. Vem comigo, né? Ó, facilitar o ajuste fiscal. Ajuste fiscal o quê? Adequar as despesas em relação à receita, né? Particularmente dos estados, dos municípios, onde existe um claro problema de excesso de quadros, né? Aí eu vou dar um exemplo para vocês, que em 1995, por exemplo, no meu querido estado de Mato Grosso, né, nós tínhamos aí uma despesa com pessoal em torno de 82% da receita. O quê? Ou seja, não sobra nada para fazer nada. O Estado é um RH, sou pagador de pessoal, né? Vem comigo, médio prazo, né? Tornar mais eficiente e moderna a administração pública. Olha só, tornar mais eficiente e moderna a administração pública, né? Hoje em dia, a máquina pública não é esse grau de eficiência que nós desejamos. Mas eu digo para você com certeza que hoje a máquina pública tem um grau de confiabilidade e eficiência, mas muito maior do que esse período, né? Voltando para o atendimento aos cidadãos, né? Ok, sair o foco meio para o foco fim, né? E essa reforma, esse plano diretor, ele tem 3 dimensões, né? 3 dimensões muito importantes. Também já caiu na prova, né? Ou seja, ele vai atacar 3 dimensões, né? Primeiro aqui, ó, dimensão institucional legal, né? Aqui vai resultar, né? Por exemplo, no último slide a gente vai falar sobre isso, né? Ó, a emenda 19, a emenda 20, que é da Previdência Social, e claro, a LRF também, vai orientar a LRF, né? E outra aqui, a 10.028, né? Que são os crimes aí contra as finanças públicas, contra a administração, os crimes bem específicos aí de quem não cumpre as leis orçamentárias, por exemplo, né? Então, essa dimensão institucional legal, ou seja, para fazer acontecer, teremos que alterar os nossos instrumentos legais, institucionais, né? Relacionada aos obstáculos de ordem legal para o alcance de uma maior eficiência do aparelho do Estado. Então, temos várias legislações que impedem a implantação dessas ideias, né? Dimensão cultural, né? A mais difícil de todas, né? Definida pela existência de valores patrimonialistas, a cultura patrimonialista muito forte até hoje, né? E a gente vai demorar ainda gerações para eliminar esse câncer da sociedade, né? E principalmente burocráticos, com os novos valores gerenciais e modernos na administração pública brasileira. Então, dimensão cultural, né? E dimensão de gestão, né? Gestão associada às práticas administrativas de resultado, ou seja, administração pública gerencial. Bacana? Então, está aqui para você, né? Então, o primeiro ponto da reforma, ele vai pegar toda a administração pública e vai dividir em um cara chamado setores de Estado, né? E aí, professor, aí eu tenho que explicar para vocês, primeiro, do meu jeitão simples, depois a gente vai lendo os slides, que todos os meus slides aqui, a principal referência, o Ctrl+C e o Ctrl+V, é lá do plano diretor. Inclusive, eu recomendo que vocês aí, salvo engano, é um texto aí de pouco mais, aí, um pouco menos de 50 páginas, né? Uma leitura rápida e muito interessante do plano diretor. Então, vem comigo aqui. Então, primeira coisa, né? Ele vai pegar todo o aparelho do Estado, administração pública direta, indireta, né? E vai fazer o quê? Vai definir, vai organizar em um cara chamado setores de Estado. Olha aí, ó. Setores, né, de Estado, né? De Estado, né? Tá aí.
Eu vou representar aqui o Estado, né, como uma pirâmide, para ficar mais fácil o nosso entendimento, né? Então tá aqui, né, setores de Estado. Então o primeiro setor de Estado é esse cara que está na ponta aqui, né? Esse cara que está na ponta aqui. Professor, o que é esse cara que está na ponta aqui? É um setor chamado de núcleo estratégico. Aham. Núcleo estratégico, tá? Então tá, núcleo estratégico, vem comigo, né? Núcleo estratégico. Qual que é o trabalho do núcleo estratégico? Gente, o trabalho do núcleo estratégico, o que é? É a formulação das políticas públicas, né? Formulação das políticas públicas é do planejamento, do monitoramento, do acompanhamento, da acompanhar e o quê? Avaliar as políticas públicas governamentais. Tá aí. Tá? Quem faz parte do núcleo estratégico do Poder Executivo? Vamos lá, eu quero perguntar para vocês, né? Quem faz parte do núcleo estratégico do Poder Executivo Federal? Primeiro, o grande comandante. Quem que é? É o presidente da República e os seus auxiliares diretos, né? Em especial, quem? Os ministros de Estado, ok? Então, esse é o núcleo estratégico, né, do Estado. Bacana. Qual que é o trabalho do presidente e dos ministros de Estado? Primeiro, o poder decisório aí em relação às políticas públicas da administração pública, né? Eu pergunto para vocês qual que era a qualidade das políticas públicas elaboradas pelo pessoal em 1995, né? Primeiro, péssima qualidade, né? Políticas públicas que não resolviam o problema da sociedade, né? Por exemplo, teve uma política pública do Fernando Collor de Mello que ele iria resolver todos os problemas de saúde, né? O que aconteceu? Ele criou um agente de saúde, deu uma bicicleta para o cara, uma capa de chuva, né? E deu aí uma mochila para ficar percorrendo. Não deu certo, né? Por quê? Porque tinha baixa efetividade. Por que o núcleo estratégico não tinha essa efetividade? É muito simples. Um processo, né? Começou lá pelo Decreto-Lei 200, onde transferiu as melhores mentes da administração pública direta foram para a administração pública indireta, o foco lá, e houve o quê? Preteriu, esvaziou a capacidade intelectual do quê? Do núcleo estratégico. Então, o diagnóstico foi feito o seguinte, que o núcleo estratégico estava muito desprovido de capacidade de gestão, né? Ou seja, né, qual que foi o remédio, né? O remédio, né, foi a criação de carreiras específicas de Estado, né? Vamos colocar aqui, ó, carreiras de gestores governamentais, né? Ó, gestores públicos, né? Ó, de carreira, não os políticos, né? Tá certo? Especialistas em gestão pública, em planejamento, decisão. Então, é o seguinte, qual que era a ideia aqui dos gestores públicos, né? Então, era uma carreira de Estado, é claro, provimento super difícil através de concurso público, servidores de altíssima capacidade técnica, intelectual, de argumentação, de forma de se expressar, para o quê? Para participar e contribuir nas políticas públicas, né? Ou seja, aumentar a qualidade da formulação das políticas públicas. O principal produto do núcleo estratégico é a formulação das políticas públicas, né? Ele vai fazer a parte do planejamento, né? Claro que não é ele que vai executar. Quem vai executar vai ser o restante da máquina, né? Também porque, Tamás? Então ele pensou o seguinte, pensou corretamente, deu certo? Claro que deu. Então ele queria adotar os núcleos estratégicos, tá, de uma carreira estável, de uma carreira burocrática, altamente capacitada, para quê? Para dar continuidade às políticas públicas. Então tá lá, galera. Trocou de presidente da República, por exemplo, sai o presidente, os ministros e os seus assessores diretos lá, cargos comissionados, entram outros, né? Quando essa turma nova entrar, vão ter pessoas ali que já estão há muito tempo para recebê-los, né? Como é que acontecia até pouco tempo atrás, né? Trocava o governo, né? Trocava todo mundo, a administração pública era desprovida dessas pessoas que dão sustentabilidade à administração dos governantes, o cara até para aprender a administrar demorava um ano. Demorava um ano, só batendo cabeça, né? Um ano, porque tem a burocracia, né?
Então, falou, opa, para aí, vamos dotar, então, né, o núcleo estratégico dessa carreira de Estado, né, burocrática, interesse público, para dar continuidade às políticas públicas. Assim foi feito, né? E eu me orgulho de um dia ter feito parte desse timaço aí, né? Então, isso aqui é o núcleo estratégico, primeiro setor de Estado, né? Então, ele quer organizar, ele quer fortalecer seu poder decisório. O segundo setor de Estado, tá? É chamado aqui, ó, né? Atividades exclusivas de Estado, né? Atividade exclusiva de Estado, né? Atividade exclusiva de Estado, ou seja, são serviços na qual somente o Estado deve executar, né? Somente o Estado deve executar. Professor, qual é, professor, esse serviço que o Estado... Aliás, vou perguntar para você, quais são os serviços que o Estado executa e somente ele pode executar, né? Agora, eu senti falta do presencial, né? Que eu falava isso no presencial, o pessoal ia falar assim, educação, saúde. Parou, vem comigo, vamos analisar. Vamos analisar aqui educação, né? Educação. É um serviço, concordo, né? Pergunto, existe a rede pública de educação? O Estado fazendo educação? Sim, existe. Existe a rede privada de educação? Claro que existe também rede privada. Então, este é um serviço, né, na qual, né, não é exclusivo. Você tem na atuação o público e também o privado. Então, não é um serviço de educação. Esses serviços aqui, né, gente, né? Esses serviços aqui, né? Quais são esses serviços aqui? Serviço de, olha só, serviço de fiscalização, olha aí, ó. Tá? Fiscalização. Segurança, né? Segurança, claro, né? Olha aí, ó. Segurança, hoje está péssimo em relação a isso, né? Segurança, qual outro serviço aqui, ó? Moeda, né? Aí, ó. Edição, emissão de moeda, política monetária, né? Banco Central, né? Que mais? Fiscalização, regulamentação, né? Aí. Regulamentação de setores, né? Ou seja, vários outros serviços, né? Então estava aqui. Qual que foi o diagnóstico? O diagnóstico foi que esse setor aqui, exclusivo de Estado, estava ineficiente. Ele não conseguia, ele produzia mais, ele não conseguia produzir mais com menos, não fazia as coisas certas, né? E qual foi o remédio aí para aumentar a eficiência, para corrigir esse setor, né? Foi aqui a adoção da teoria das agências, né? Aí. Adoção da teoria das agências, né? Aí, a adoção da teoria das agências, né? E deu certo? Com certeza, a gente teve aí muitas agências, a gente vai falar um pouco mais sobre a teoria das agências no decorrer da aula, né? Vamos lá, professor, tem mais? Tem. Vem comigo aqui. Nós temos aqui um outro tipo de serviço, setores de estados, né? Ó, serviços não exclusivos, né? Professor, serviços não exclusivos, né? Significa dizer que são aqueles serviços, né, que não obrigatoriamente o Estado tem a obrigação de oferecer. Outros podem oferecer também, tipo iniciativa privada. Esses serviços são quais, professor? Esses serviços são da educação, saúde, olha aí, ó. Educação, está aqui, né? Ó, educação, saúde, assistência social, entre outros, né? Cultura, né? Cultura também entra aqui, entre outros, né? Agora, a minha proporcionalidade aqui está errada, né? Esse serviço aqui, tá? Ele é uma parte significativa, né, do Estado, né? Você pega o Estado, por exemplo, né? A despesa com educação e saúde, por exemplo, né? É a parte significativa do orçamento do Estado, né? Gigantesco, né? Grande, né? Então está aqui. Qual que foi o diagnóstico? O diagnóstico é que esse serviço também era ineficiente, né? E aí eu digo que na parte do plano diretor, ainda nós não conseguimos resolver esses problemas aqui, né? Educação, saúde, eu acho que até piorou, né? E qual que foi o remédio aqui? O remédio aqui foi a publicização, né? Ó, contrato de gestão, os CIPs, né? Aí. Os CIPs, OS, ou seja, o remédio aqui foi o quê? Publicizar esses serviços, né? Professor, você vai explicar sobre isso? Claro, né? Publicização, né? Aí, publicização, né?
publicizar, faz direito, pronto, publicização desses serviços, né? Então aí, esse aqui também, ó, ele quer chamar o quê? A sociedade, né? É o chamado, ó, terceiro setor de Estado, né? E o quarto setor, professor, é o setor produtivo, né? É o setor de produção de bens e serviços para o Estado. Como é que estavam as empresas do Estado, né? Péssimas, né? Eu digo para vocês, né? Antes da Constituição de 88, né? Ela já não estava dando aquele lucro, né? Depois que veio a Constituição, engessou ainda mais, piorou a situação das empresas, os déficits aumentaram muito, né? E claro, o dono da administração pública tinha que colocar dinheiro para o equilíbrio dessas empresas, né? Então o remédio aqui também estava completamente ineficiente, foi a privatização, né? Então isso aqui é a organização. Então o primeiro passo é colocar cada serviço que o Estado presta em sua determinada caixinha. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, um convite para vocês fazerem a isolada do professor Luiz Antônio de administração pública, né? Então nós temos aí uma isolada de administração pública, as aulas disponíveis nessa isolada estão aqui embaixo, só você dar uma olhada aí na descrição, você vai verificar o que tem, quais as aulas que compõem essa isolada. Prazo de acesso 30 dias, investimento aí R$60, né? Essa isolada aqui, inclusive, a administração pública aí foi a minha primeira disciplina que eu tive a oportunidade aí de me aperfeiçoar, de estudar, de me especializar. Então é um curso muito competitivo que vai te dar uma visão muito interessante sobre a administração pública e, claro, para o seu foco em concurso. Bacana? Um forte abraço, espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Clique LAC.